Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Legislação Esportiva e Profissional, falando sobre o profissional de educação física na saúde e as políticas de promoção de saúde. A gente vai, então, trazer aqui os marcos que sedimentam a chegada do profissional de educação física como um profissional da área da saúde. Vamos apresentar algumas formas de atuação sem aprofundar, porque na última aula da disciplina a gente vai aprofundar cada uma das possibilidades de atuação e vamos conhecer algumas políticas / programas relacionados à promoção de saúde e de atividade física no Brasil. Então, a gente viu nas últimas aulas como que se deu o processo de construção da saúde pública no Brasil. Chegamos até a criação do SUS, com a Constituição Federal de 88, somada aquelas duas leis, que a gente chama de Leis Orgânicas da Saúde, a Lei 8080 e a Lei 8142 de 1990. A partir dali, a gente entendeu como que está organizado o SUS, né? Seja pelos seus princípios ou mesmo pela forma de funcionamento. Então, a gente chegou à conformação de 3 níveis de complexidade, que é a atenção primária à saúde, que detém de 80% mais ou menos da resolutividade dos problemas de saúde, né? Então, ou seja, 80% da maioria dos problemas aí de saúde você consegue resolver em nível de atenção primária ou atenção básica. 15% na média complexidade e 5% na alta complexidade. A gente viu que a rede de atenção à saúde ela é totalmente articulada, onde a gente vai ter diferentes serviços, mas que de alguma forma é desejável que haja uma comunicação fluida entre eles, né? Porque uma mesma pessoa que é atendida pelo SUS no posto de saúde, às vezes é a mesma que está no hospital, ou que está no CAPS, ou que está no ambulatório, e é muito importante que essa rede se converse para ter uma maior eficiência e conseguir, inclusive, uma maior resolutividade daquele problema de saúde, daquele indivíduo que está sendo atendido. Mas, pensando em toda essa estrutura, agora a gente vai começar a conectar a educação física com a sua atuação na saúde. Eu vou inicialmente falar da atuação na saúde sob uma proposta mais ampla, né, onde vai contemplar não só a atuação no SUS, como também a atuação em outros serviços de saúde, né, do mercado, propriamente dito. Mas depois a gente vai aprofundar a atuação em nível de Sistema Único de Saúde, que é onde tem a maioria das legislações e regulamentações, tá bom? E eu vou iniciar aqui com a lei, ou com a resolução, né, com a normativa mais importante que a gente tem, tá? Que é justamente a resolução número 218 do Conselho Nacional de Saúde, e ela é de 1997. Primeiro ponto interessante, essa resolução, ela bota ali, ó, reconhece como profissional de saúde de um nível superior as seguintes categorias. E aí a gente tem 13 categorias, dentre elas a educação física. O curioso é que somos da saúde antes de estarmos com a profissão regulamentada, que a regulamentação da profissão, se vocês bem lembram, se deu com a Lei 9696 de 1998. Então, a gente já é da área da saúde há bastante tempo. Acontece que, por uma questão, às vezes, até cultural, a categoria ela fica muito associada ao esporte e à educação, deixando a saúde de lado, tá? Então, se perguntarem para você se a educação física é da saúde, essa é uma normativa muito importante de vocês mostrarem, apresentarem. Inclusive, quando eu tive uma experiência em nível de Secretaria Municipal de Saúde, eu era constantemente questionado sobre a educação física ser da saúde, e era essa resolução impressa que eu levava no meu bolso e mostrava para cada pessoa que perguntava, tá? Depois, a gente tem uma atualização, uma resolução do ano seguinte, de 98, que também traz a mesma coisa, né? Reconhece os profissionais de saúde de nível superior, só que daí é incluído os biomédicos, tá? Então, é igual para nós, é válido 97 como a primeira resolução, mas existe uma em 98 que de vez em quando ela é citada na literatura, tá? Mas vamos lembrar que em 97 a gente já era considerado da área da saúde. Aí, nessa mesma linha, eu trago para vocês aqui a resolução CONFEF 046 de 2002. Ela é bem importante porque ela dispõe sobre a intervenção do profissional de educação física e as respectivas competências, né, do seu campo de atuação. E aí, claro, ele vai falar, então, de todas as possibilidades de atuação. Eu destaquei aqui, né, que
A categoria da educação física, né, detém, então, da expertise e da atividade física, que está previsto, sim, a atuação no âmbito da saúde, nessa resolução já. Há uma vinculação forte das suas ações com o bem-estar e com a elevação dos níveis de qualidade de vida da população, tá? E aí aqui também é interessante a gente falar que nessa resolução, que eu acho muito importante vocês olharem, ela não é tão longa assim, e ela traz elementos muito importantes. Vocês olharem, por exemplo, que lá já está prevendo os locais de intervenção, sendo públicos ou privados, né, e privados no caso, né, onde vai ter a prestação dos serviços relacionados à atividade física, e aí a gente vai ter esses serviços, né, ocorrendo em inúmeros locais, e eu destaquei escolas, até porque a gente vai falar do programa Saúde na Escola, então tem relação com saúde também, né? Centros e laboratórios de pesquisa, academias, clínicas, instituições e órgãos de saúde, spas, centros de saúde. Então, centros de saúde, vamos entender uma perspectiva mais ampla que engloba unidades de saúde, né, em qualquer nível de complexidade, hospitais, né? E aí ali falando de parques, praças, porque a gente também trabalha como atividade física, a gente requer em alguns casos de uma estrutura externa para executar nossas atividades. Então isso está previsto na resolução do CONFET de 2002, tá? Aqui eu faço vamos dizer assim, um recorte com alguns elementos muito importantes da atuação na área da saúde, tá? A gente falou um pouquinho de alguns desses elementos na última aula, então a gente tem a Política Nacional de Atenção Básica, tá? Essa ali é a versão 2012, mas ela contempla todo o funcionamento da atenção primária à saúde, do programa Saúde na Escola, do programa Academia da Saúde, do NASF, que depois mudou a nomenclatura para o NASF-AB, então antes era Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? E aí depois ficou Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, com a reformulação que a PNAB sofreu em 2017, tá? Mas na essência, a forma de atuação é a mesma. Ali embaixo a gente tem os cadernos de atenção básica relacionados ao NASF, eles são gratuitos, você pode baixar ele no site do Ministério da Saúde, e lá fala o que pode, o que não pode fazer um profissional do NASF, tá? Então é legal para quem tem interesse nessa área. A Política Nacional de Atenção Básica também. Eu vou deixar todos esses materiais disponíveis para você no Moodle, tá? Para vocês no Moodle. A gente tem a Política Nacional de Promoção de Saúde, tá? A gente vai falar um pouquinho dela, mas ela é muito importante, é uma política transversal, então ela não é uma política exclusiva do setor público, tá? É uma política que traz inúmeros elementos para discussão, como, por exemplo, o enfrentamento ao consumo de álcool, do tabagismo, a práticas corporais e atividades físicas é um dos elementos importantes, a alimentação saudável, a questão da cidadania, da paz, então outros elementos, né, da mobilidade saudável, então a questão de cuidados no trânsito, né? Então ela é bem utilizada, inclusive, em empresas que às vezes levam essas temáticas para discussão dentro dessas organizações. Bom, mediante tudo isso que a gente viu na última aula e nessa, então a gente tem como elementos que destacam e que trazem essa consolidação à medida em que o tempo vai passando da educação física na saúde, como, né, aspectos importantes. Na década de 80, aqueles movimentos, né, que eu tinha mencionado, inclusive começou até antes, lá na década de 70, a gente tem a reforma sanitária, a gente tem a Declaração de Alma-Ata, né? Naquela Conferência Internacional dos Cuidados Primários. Aí a gente tem algumas conferências internacionais voltadas para a promoção de saúde, e a partir daí a promoção de saúde começa a ganhar bastante força, a ponto de ficar um dos termos mais citados depois nas leis orgânicas da saúde e na própria Constituição Federal. Uma vez entendendo a promoção de saúde, entendendo o panorama de saúde da população, né, os cientistas, os pesquisadores, eles começam a elencar aquilo que compromete, né, esses níveis de qualidade de vida e de saúde mais plena, vamos dizer assim. E aí o que a gente percebe? Que a grande maioria da população tem doença crônica não transmissível, né? Então eu vou mostrar depois também alguns estudos, mas no Brasil mais da metade da população tem pelo menos uma doença crônica não transmissível. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas, né? Ou melhor, trazem as maiores despesas para a saúde no Brasil e no mundo, né? E aí começa a se identificar, então, como que a gente vai enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis. Não que esse seja o único problema ou que seja a única coisa que
que a atividade física consegue ajudar a enfrentar, mas é um elemento que chamou a atenção da gestão no Brasil e no mundo, né, ao longo das últimas décadas, e aí chegou os seus fatores de risco. E chegando aos fatores de risco, um deles é enfrentar a inatividade física, e aí que a educação física começa a ganhar essa força, tá? A gente tem, voltando aqui, a Resolução 218, em 1997, que é aquela que elenca as categorias da área da saúde que eu mencionei. Nós temos a regulamentação da educação física um ano depois. A gente tem a resolução CONFEF em 2002, né, que eu tinha mencionado agora. Nós temos a Política Nacional de Promoção de Saúde, que eu acabei de mostrar também para vocês, de 2006. A gente tem a criação do NASF, depois mudou o nome, mas na época era NASF, em 2008, e lá são citadas as categorias possíveis de compor uma equipe multiprofissional dentro da atenção primária e estava citado o profissional de educação física. Esse aqui é um ponto de corte, porque a partir da criação do NASF, a educação física só cresce no SUS, tá? Depois a gente vai falar mais do NASF. A gente tem a criação do Programa Academia da Saúde, que ele é um programa nacional, e eu vou falar um pouco dele depois também, ainda hoje, né? Em 2011. A gente tem, mediante tudo isso, uma expansão muito grande da categoria no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES, a gente vai falar dele daqui a pouco. E aí, uma vez que se percebe que no sistema estava aumentando muito o número de profissionais de educação física, percebeu-se que era necessário criar uma CBO para o profissional de educação física. O que é a CBO? A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, criada pelo Ministério do Trabalho. Todas as categorias, não só da saúde, qualquer uma no Brasil, tem CBOs. Uma categoria profissional ela pode ter mais de uma CBO. Então, por exemplo, a educação física, você pode ter uma CBO que se chama ludomotricista. Você pode ter uma CBO que se chama avaliador físico. Você pode ter uma CBO que se chama treinador de futebol. Tem várias CBOs. Só que algumas, elas eram muito genéricas ou não estavam relacionadas com a atuação na área da saúde. Quando o Ministério da Saúde percebe essa explosão de profissionais de educação física na saúde, a partir da criação do NASF, ele leva uma solicitação ao Ministério do Trabalho dizendo que era necessário criar uma CBO própria para o profissional de educação física que atua na saúde. E aí foi criada a CBO Profissional de Educação Física na Saúde, esse é o nome, né? Então, tinha as outras que eu falei, ludomotricista, avaliador físico, e agora tem uma chamada Profissional de Educação Física na Saúde, que tem um código específico, tá? Todas elas têm um código. Essa parte mais burocrática não é necessário assim, memorizar, mas é importante saber que tem, né, esse código. E por que é importante ter uma CBO provisória? Porque no Ministério da Saúde, cada CBO de cada categoria pode executar determinados procedimentos. As CBOs que tinham no profissional de educação física antes, que eram CBOs adaptadas de outras formas de atuação, mas era o que tinha, né, elas tinham lá condicionadas numa tabela de procedimentos, que também existe no SUS, alguns procedimentos. Então, o avaliador físico ele podia fazer teste, avaliação física, umas 4 coisas ali, vamos chutar assim. Aí o ludomotricista podia fazer mais algumas, mas não tinha uma que contemplava tudo que a educação física podia fazer. E isso é um problema do ponto de vista mais burocrático, porque o sistema ele só vai contabilizar as ações feitas pelo profissional se dentro daquela CBO tiver previsto aqueles procedimentos. Então, se eu estou numa CBO que não contempla um procedimento e eu coloco no sistema que eu fiz aquela coisa, mas não tá a minha CBO não pode fazer aquilo, ele zera a contagem lá quando chega no Ministério da Saúde. Quando eles criam uma CBO provisória para atividade dentro da saúde, são contemplados todos esses procedimentos possíveis dentro da saúde, tá? Até então, né? E isso é muito importante porque aí, a partir do momento que é criado, todos os profissionais que começam a ingressar no setor público, eles começam a ser inseridos com essa CBO. Até então, eles eram inseridos com qualquer CBO. Ainda assim, dentro das prefeituras e secretarias de saúde em nível estadual, nem todos os profissionais que estão lá cadastrando sabem, né, disso, então existem erros, claro, mas melhorou muito e aí começou substancialmente a aumentar dentro do sistema CNES, que eu tinha falado, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o número de profissionais cadastrados nessa CBO, que até então era provisória, a partir de 2013, tá? Continuando aqui, vocês viram, eu falei um pouquinho, da Lei 12.864, de 2013. Por que ela é importante para nós? Porque ela inclui a atividade física como um condicionante, um determinante de saúde. Ela muda a lei máxima ali do SUS, que é a Lei 8080, né?
e coloca lá, dentre outras coisas, lá tinha lazer, tinha educação, tinha moradia, e coloca atividade física. Pô, se atividade física é condicionante determinante para a área da saúde, precisamos de algum profissional para lidar com isso. Quem que é? Profissional de educação física. Então, ela é uma lei importante porque ela deixa mais consolidada a nossa atuação na saúde. E aí essa explosão continua. Eu vou mostrar para vocês depois o número de profissionais que a gente tem cadastrado hoje e essa evolução no sistema do SUS. E ela continua de uma forma que é necessária. Chega-se um momento de reflexão onde o Ministério da Saúde fala assim, a gente teve um aumento tão grande que não faz sentido a CBO que foi criada, profissional de educação física na saúde, que eu tinha mencionado, ser provisória, ela tem que ser permanente. E aí ela se torna permanente, então, em fevereiro de 2020. Tá? A codificação muda, então antes era 2241-E1, agora ela passa a ser 2241-40. Tá? Então é importante o quê? Você saber que não tinha uma CBO provisória. Com o aumento da educação física no SUS, a gente passa a ter, então, uma CBO provisória voltada especificamente para a área da saúde e que isso continua um aumento tão grande que ela não faz sentido ser provisória, precisa ser permanente. Tá? Então, a gente tem em 2020 essa elevação para permanente, né? Ainda que os sistemas do SUS estão se adaptando, então ainda você vai encontrar nos sistemas oficiais do SUS a codificação errada, embora as portarias recentes já estão citando a nova, e depois vai ser uma transição automática, onde todo mundo que estava cadastrado com a provisória, que era com o final E1, vai passar a ser 40. Tá? Isso é burocrático, eu sei, mas é importante vocês saberem que na saúde existe uma CBO, que na saúde existem procedimentos que vocês vão executar e que uma coisa está vinculada à outra. Então, de forma geral, né, a gente tem aqui o Ministério da Saúde criando os NASFs em 2008, uma explosão do profissional de educação física. Depois a gente tem, lembra a Política Nacional de Atenção Básica, ela passa por uma modificação em 2017, uma reformulação. O NASF muda de nome. Por que mudou de nome? Até então, os profissionais que eram da equipe NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, eles estavam vinculados a equipes de estratégia de saúde da família nos postos de saúde. Então, uma equipe NASF, ela dava apoio a várias equipes de saúde da família. Né? Aí tem as modalidades de equipe, eu não quero entrar muito nisso, mas digamos que a modalidade 1, que é as equipes maiores, de municípios maiores, elas podiam estar vinculadas de 5 a 9 equipes de estratégia de saúde da família. Tá? Então, uma equipe NASF tinha que atender de 5 a 9 equipes lá do posto de saúde. Tá? Quando muda, em 2017, essas equipes elas não precisam mais estar necessariamente vinculadas a uma equipe de estratégia saúde da família. Elas podiam estar vinculadas agora também a equipes de atenção básica. Isso, para quem não estuda saúde, parece que é a mesma coisa. Mas a equipe de estratégia saúde da família e de atenção básica, elas são muito similares em vários aspectos, exceto ao fato de que a equipe de atenção básica, que agora o NASF poderia estar vinculado, NASF-AB, ela não necessariamente precisa ter o agente comunitário de saúde. Tá? Então, a equipe de atenção básica ela não precisa ter o agente comunitário como equipe mínima ali. O que isso repercute na saúde? É um profissional a menos para conhecer o território, para ir na casa das pessoas. Então, uma equipe de atenção básica, ela tem menos informação do que uma equipe de estratégia. Concordam que a equipe de atenção básica tem uma categoria de profissional a mais que vai lá na ponta ver o que está acontecendo. E a de estratégia, né? E a de atenção básica não tem. Né? E quando o NASF começa a se vincular com a equipe de atenção básica, então, logicamente que vai estar, enfim, atendendo usuários do SUS que às vezes não se tem tantas informações quanto teria se fosse um usuário atendido por uma equipe de estratégia, tá? Mas isso é uma análise mais complexa, mas só para saber por que mudou o nome, tá? Porque agora a gente pode estar vinculado nessa equipe multiprofissional com equipes ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, ou equipes AB, que é a equipe de atenção básica, tá? Aí a gente tem ali embaixo, né, a portaria 256 que cria a CBO provisória, que eu mencionei para vocês. Então, vocês podem, se quiser olhar essa portaria, vai estar lá o artigo 6º, que inclui na classificação brasileira de ocupações. E aí, com esse aumento, finalmente, a gente tem a CBO permanente, que é a 224140. Isso em fevereiro de 2020. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem um marco cronológico de algumas coisas muito importantes nessa trajetória da educação física na saúde. Então, olha só, a gente tem
eu só coloquei ali a partir da Conferência Nacional de Saúde em 86, que é falado da promoção de saúde, da atenção primária, né? Aí nós temos temos ali a Carta Magna em 88, né? Depois temos as leis orgânicas 8080 e 8142. Depois nós temos a Resolução 218 em 97, a regulamentação da profissão, a resolução do CONFEF em 2002. Temos algumas portarias do CAPES que elas não citam explicitamente a educação física, mas elas prevêem que dentro das equipes mínimas pode ter um profissional de nível superior da área da saúde. Ela fala de uma maneira mais genérica, mas como a gente faz parte, né, me incluindo aqui, né, como categoria da área da saúde de nível superior, conforme a resolução 218 de 1997, então essas portarias do CAPES que consideram um profissional de nível superior da área da saúde, automaticamente estão deixando o profissional de educação física como elegível para compor as equipes. Então, aí começa a ter uma inclusão de profissionais de educação física também nos CAPES, tá? Temos a criação do NASF em 2007, o Programa Saúde na Escola em a criação do NASF em 2008, o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, em 2007, um aninho antes, a Política Nacional de Promoção de Saúde, e assim a gente vai seguindo até a CBO permanente em fevereiro de 2020, tá? Ó, aqui é para vocês terem uma noção de quantos profissionais de educação física nós temos hoje. Hoje aqui a gente está se referindo a dezembro de 2021, que é o último dado existente, tá, no sistema SENES. E aí a gente tem aproximadamente 8.500 profissionais de educação física, independente da CBO, cadastrados nesse sistema, tá? Reparem ali, ó, que a gente tem a CBO ali do lado, está separado por CBO, que eu tinha mencionado para vocês que existem várias, né? E a CBO que contempla todos os procedimentos é a CBO do profissional de educação física na saúde. Então, essa é a CBO desejável para vocês estarem cadastrados, caso venham a trabalhar no setor público ou em algum sistema de saúde, um serviço de saúde, tá? Mas ainda tem muita gente que está cadastrada de maneira errada ou ela executa só essa atividade mesmo e aí foi uma decisão lá da gestão de determinada região de manter o cadastro dessa forma. Mas é cerca de 8.500, tá? 7.500 é nessa CBO que até então era provisória, que agora se tornou permanente. E aí, ó, não está ainda atualizado no sistema o 224140, tá? 2241E1. Então, o sistema ele já sinalizou que ele está em atualização, mas em função da pandemia, isso se atrasou um pouco, tá? Aqui é para vocês terem uma noção da expansão. Olha só, criou-se o NASF em 2008, e aí de 2009, onde tínhamos 1.113 profissionais, para 2021, a gente teve um aumento de quase 7 vezes mais profissionais incluídos no sistema, tá? É um crescimento bastante grande. Deu uma quebra no aumento a partir da pandemia, porque daí a contratação de profissionais tendeu a ser mais aqueles que atendiam as questões agudas de saúde, né? Então, faziam triagem, acolhimento ou atendimento propriamente dito em hospitais, enfim, né? Ou centros de Covid que foram criados. E aí a gente teve uma quebra, mas agora vamos dizer assim, com os reflexos da pandemia no médio e longo prazo na vida das pessoas, há uma tendência de programas de promoção de saúde aumentarem, o que deve expandir a chamada de profissionais de educação física para essa área, tá? Aqui também eu trago, agora eu vou trazer para vocês algumas legislações que mostram que, assim, recentes, alinhando, articulando a educação física com a saúde. Ó, essa aqui, ó, não sei se alguém lembra, mas no começo da pandemia, tá? A pandemia ela foi sinalizada ali em dia 18, dia 11 de março de 2020, tá? Se tornou a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, e logo no mesmo mês, o Ministério da Saúde criou uma ação estratégica que chamou o Brasil Conta Comigo, onde eram capacitados todos os profissionais da área da saúde para que ficassem num banco de cadastro do Ministério para caso, né, os profissionais que lá estão atendendo não conseguissem dar conta, eles pudessem ser convocados, tá? E aí, essa portaria, né, que traz esse aspecto, ela elenca os profissionais que estão nessa lista, e a educação física estava ali. Muitos colegas profissionais de educação física que não atuavam na saúde vieram me perguntar, dizendo que não eram da saúde, com até um receio, que na formação não tiveram nenhuma informação assim mais profunda sobre a questão da atuação na saúde. Mas ali a lista continua, eu só deixei até a educação física, tá? Depois eu trago para vocês aqui uma resolução
que ela está em análise agora, tá? Ela teve algumas questões para corrigir, mas é uma resolução do CONFEF, definindo a atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar, inclusive tinha sido publicado no Diário Oficial da União, tá? E aí, mediante isso, eu, antes de entrar aqui em umas portarias mais recentes, só vou passar rapidinho essas terminologias para vocês, tá? O DataSUS é um sistema mais amplo do Ministério da Saúde, que contempla todas as informações, incluindo, por exemplo, o sistema CNES, que está ali, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Ele contempla informações epidemiológicas, por exemplo, pessoas, nível de atendimento, de internação, por patologia. Então, lá você vai encontrar classificação internacional de doenças, então você consegue segmentar no DataSUS, é um sistema aberto, por local, no caso, por ano, né? Então, você consegue fazer vários recortes, e aí ele tem subsistemas, né? Um deles é o CNES. Então, o CNES, você entra só no CNES se quiser, mas ele vai alimentando o DataSUS também, tá? Então, vocês precisam saber que existe isso. A classificação brasileira de ocupações, como eu já mostrei para vocês, todas as categorias têm, e aí foi criada uma específica para a saúde. O SIGTAP, ele é uma tabela, tá, que contém todos os procedimentos, tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde, e lá vão ter todas as categorias profissionais e todos os procedimentos que elas podem realizar, segmentada pela CBO do lado. Então, vai estar a CBO e qual procedimento pode realizar. Então, você consegue ter essas informações na SIGTAP, é bem confuso lá, e aí eu estou botando aqui esse guia do lado, é um livro que eu escrevi com o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Educação Física, onde nesse livro eu fiz uma busca de tudo que existia no SIGTAP e explicando todos esses sistemas, tá? Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, né? A questão, por exemplo, qual procedimento está dentro de qual CBO, o que é o DataSUS, quais são os sistemas para eu alimentar as ações que eu realizei no SUS em todos os níveis de atenção, tá? Atenção básica, média e alta complexidade, e aí vocês conseguem ter um pouco de informação. Como ele é um guia que foi publicado em 2020, a tendência é que o Ministério da Saúde vá atualizando outros procedimentos. Então, esse guia ele vai ter que ter outras edições para contemplar os procedimentos que foram inseridos à medida em que o tempo vai passando. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar para vocês agora algumas portarias, 2 especificamente, que trazem a inclusão de procedimentos nessa tabela SIGTAP, que eu acabei de falar, e que estão relacionados com a educação física. Olha só que legal. Reabilitação de pacientes pós-Covid, na média complexidade, tá? Aí ele explica o que compreende, não vou entrar nesse detalhe, mas tem todas as categorias relacionadas à reabilitação de pacientes pós-Covid. E depois fala de alguns serviços específicos ali que referente à condição de saúde, né, desse paciente. Então, a educação física ela está contemplada no SIGTAP com um procedimento de média complexidade relacionado à COVID, tá? Aqui tem outros aí. Cada um desses daria origem àquelas 3 tabelas que eu acabei de mostrar. Eu só fiz o recorte do nome do procedimento, para vocês verem, tá? Então, teleatendimento em reabilitação física, teleatendimento / telemonitoramento em reabilitação visual, em reabilitação auditiva, em reabilitação intelectual. Aí ele tem matriciamento de equipes dos outros pontos de níveis da rede de atenção à saúde para atenção à saúde de pessoas com deficiência, tá? Reabilitação na atenção especializada. Então, olhem como é bem amplo isso, né? E aqui, ó, aqui é uma portaria deste ano, tá? De alguns dias aí atrás, algumas semanas atrás, e que ela altera a SIGTAP. Então, quando fala de tabela de procedimentos, a gente está falando dessa SIGTAP que eu estava mencionando antes, e aqui ela faz um monte de inclusão e alterações da educação física. Eu não vou ler todas, mas é só para vocês terem uma noção da quantidade de procedimentos. Aqui também não tem todos. Então, aquele guia que eu mostrei, que eu escrevi lá, eu vou ter que atualizar ele colocando todas essas que entraram que foram ajustadas. O principal ajuste, em mais da metade delas aqui, foi mudar justamente a CBO de 2241E1 para 224140, que já mostra um movimento do Ministério da Saúde em atualizar aquele código que eles não tinham atualizado até então, e a inclusão de uma série de atividades, procedimentos, né, relacionados à saúde mental. Então, a gente tem ali atividades de grupo, prática corporal, visita domiciliar, o profissional de educação física também realiza, avaliação antropométrica,
terapia comunitária, yoga, sessão de arte-terapia, meditação, musicoterapia. Daí tem uma série de coisas que muitas vezes as pessoas não sabem que a educação física pode atuar, né, mas pode. Então, consulta de profissionais de nível superior de atenção primária. Então, o profissional de educação física ele pode realizar uma consulta no posto de saúde ou na atenção especializada, seria no ambulatório, no CAPS, tá? Teleconsulta, treino de orientação e mobilidade, eu estou pulando aqui alguns, tá? Avaliação multiprofissional em deficiência visual, aferição de pressão arterial, sessão de eletroestimulação, acupuntura, tá? Auriculoterapia, aí a auriculoterapia entra aqui numa prática integrativa corporal, que é uma política que a gente vai falar hoje aqui, que é a política nacional, a gente chama de PNPIX, né? Vou falar um pouquinho, massoterapia e uma série de outras ações, tudo isso dentro de cada um desses é um procedimento de educação física que agora está incluído na CBO 224140 que eu estava mencionando. Aqui tem alguns livros, todos eles são gratuitos. Aquele verde, ele é um livro também de minha autoria, ele foi utilizado bastante em várias instituições de ensino no Brasil. E aí ele traz bem explicadinho, né, o que dá para o profissional de educação física fazer na atenção primária, principalmente nas equipes multiprofissionais. É um livro que eu baseei nesses outros 2 cadernos de atenção básica ali do meio. Então, eu peguei o livro geral do Ministério da Saúde e adaptei para a educação física. Esse livro você pode baixar, eu vou deixar o link para baixar também no nosso Moodle, tá? Então, todos esses documentos, eles estão disponíveis gratuitamente. O azul, ele está no site do CONFEF, esse grandão. Os 2 ali do meio estão disponíveis no Ministério da Saúde. O primeiro, lá da direita de vocês, que é Recomendações sobre Condutas e Procedimentos, do CONFEF, está no site do CONFEF também. E o último está no link que eu vou deixar para vocês. Agora vamos falar um pouco da onde que o profissional de educação física aonde que ele pode atuar, né? Que a gente está aqui falando uma gama de possibilidades bastante grande, que tem a atenção primária, média e alta complexidade. Então, as formas de atuação da educação física, basicamente, se enquadram nessas 4 possibilidades, tá? Sendo que uma delas, ela pode estar nas outras 3 primeiras. Então, a primeira delas é a atenção primária à saúde, que vai estar, então, prevista, né? A atuação de equipes multiprofissionais. Eu coloquei aqui na ASFAB, tá? Mas, às vezes, essa nomenclatura pode mudar. Teve uma reformulação da Política Nacional de Atenção Básica, e aí ficou muito em dúvida se ainda existe NASF, se não existe, mas a forma de atuação multiprofissional ela existe. Então, a gente tem a equipe multiprofissional NASF-AB. Nós temos o programa Academia da Saúde, que é o PAS ali, eu botei. E tem o programa Saúde na Escola, que é o PSE. Ali está errado, tá? O PSE. Além disso, a gente tem algumas outras formas, porque alguns municípios eles criam políticas próprias, programas próprios, que têm bastante eficiência e merecem também, enfim, ser citados aqui, tá? Eu tenho um exemplo, por exemplo, do programa Academia Carioca, no município do Rio de Janeiro, programa Academia da Cidade, no município de Belo Horizonte, no município de Recife, tá? E temos outros também, outros exemplos. Na média complexidade, a gente tem também várias possibilidades, né? Pode atuar em policlínica, com atendimentos ambulatoriais, e tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é o que mais está consolidado a atuação da educação física. Na alta complexidade, a gente tem os hospitais, tá? Lembrando que, com o contexto do Covid, a gente tem a questão da reabilitação cardiovascular, enfim, né, como a gente acabou de colocar ali, eu mostrei para vocês, então eu não botei aqui um termo específico, mas seria uma espécie de um atendimento ambulatorial da educação física, que às vezes vai estar dentro de um complexo hospitalar, então fica naquela dúvida, se uma reabilitação ela é média ou ela é alta. Não tem uma definição tão fechada assim, tá? Então, vai depender do nível dessa reabilitação, né? Qual é o grau de reabilitação desse paciente, o grau de autonomia, onde que acontece, tá? Mas vou botei aqui como atendimento ambulatorial na média, tá? E aí tem os programas de residência multiprofissional. A gente vai concluir a aula de hoje falando um pouquinho, só assim citando, mas na próxima aula a gente vai adentrar em cada uma dessas formas de atuação, tá? Ali embaixo tem um Instagram, que é o EducaSUS Física, que vocês conseguem informação sobre a atuação da educação física no SUS, tá? Que é um Instagram voltado 100% para isso. Quem tiver interesse também fica à vontade para seguir. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos. O que seria a atenção primária? Então, a gente tem lá o posto de saúde,
E no posto de saúde a gente tem ações que muitas vezes são conduzidas pelo profissional de educação física, né? Por exemplo, ali na figura do meio, tem ali um grupo de pessoas, de usuários, né? E o profissional também conduzindo a ação, isso aí é lá no Parque de Coqueiros, tá? É um exemplo. Né? Aqui é um exemplo do programa Saúde na Escola, trabalhando a escovação, né? Então, porque dentro do programa Saúde na Escola existem várias possibilidades de atuação, eu vou falar disso ainda hoje. Aqui já seria a média complexidade, então a gente tem o CAPS, aqui uma foto do CAPS AD, do CAPS Ponta do Coral, em Florianópolis. Aqui é uma policlínica, tá? A policlínica ela tem atendimentos de especialistas de diferentes modalidades. Até onde eu sei, não tem profissional de educação física na policlínica de Florianópolis, mas pode existir, pode ter, depende muito da política e do interesse do gestor municipal. Nada impede, tá? A gente tem também na nossa rede, né, os hospitais, eu cito aqui o exemplo do hospital universitário, ali, o que está ali naquelas imagens do lado, elas não têm uma relação direta com a atuação da educação física no contexto hospitalar. Eu vou falar da atuação no contexto hospitalar na próxima aula, tá? Mas existe profissional de educação física no hospital universitário, ok? E agora eu vou falar um pouco das formas de atuação da educação física no mercado. Então, saindo do público, tá? Eu vou voltar para o público. Por que a gente fala muito da atuação na saúde e acaba atrelando ao SUS? Porque o que sedimentou a educação física no SUS foram as normativas por detrás do Sistema Único de Saúde. Então, acaba sendo, vamos dizer assim, o início acaba se dando por meio do SUS, né? Previsto nas suas legislações, embora a gente sempre trabalhasse nas frases assim até mais clichês ao longo da história, que a educação física lida com a saúde, mas a gente tem que entender assim que a saúde ela pode ter uma perspectiva mais relacionada, né, ao enfrentamento de doença, a promoção de saúde e de hábitos saudáveis propriamente dito, ou uma questão que às vezes acaba sendo relacionada com desempenho, com forma física, que não é o caso aqui, tá? Com relação às formas de atuação no mercado principais, né, a gente tem o atendimento personalizado dentro das academias, que seria o personal trainer, né? Temos algumas academias com uma forma de atuação mais direcionada para a promoção de saúde, que foge um pouco do contexto convencional, que é mais estético, tá? A gente tem os grupos de atividade física para a população com alguma condição específica de saúde, então voltados para gestante, para idoso, para hipertensos, para pessoas com diabetes, alguma coisa relacionada à saúde mental. Então, existem tantos grupos como profissionais que nicham para essa área. Então, eles, por exemplo, ficam um personal especializado em atendimento de gestante, por exemplo, né? Então, isso é legal até do ponto de vista estratégico para vocês irem pensando quem vai atuar, né? A orientação para a prática de atividade física com ênfase na qualidade de vida, bem-estar e socialização, clínicas e centros de reabilitação, então tem clínicas particulares contratando profissional de educação física para trabalhar essa reabilitação em função, por exemplo, da questão da pandemia. Citando um exemplo aqui, a questão dos spas, algumas ONGs, tá? Então, isso aí são algumas formas de atuação. Então, aqui é um exemplo de uma academia, grupos de corrida que a gente tem, tá? Personal trainer que às vezes acaba nichando para uma área específica, como gestante, idoso. Alguns grupos que trabalham a promoção de saúde de uma perspectiva mais integral e ampla, que às vezes trabalham, por exemplo, yoga ou alguma atividade que tem um cunho mais oriental. A gente tem a questão da reabilitação, né? Como eu mencionei, que aumentou bastante. Aqui está muito focado no cardio, né? Mas não necessariamente precisaria ser, então poderia ser um outro nicho, né? Algum outro recorte setorial dentro do hospital. E agora a gente vai falar, então, das políticas e programas de promoção de saúde e de atividade física, tá? Aqui eu vou falar para vocês, basicamente, de 3 elementos. 4, a Política Nacional de Promoção de Saúde, eu vou citar ela só para vocês não perderem ela de vista. A gente vai falar da PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, e vamos falar de 2 programas, que é o Programa Academia da Saúde e o Programa Saúde na Escola, que são muito importantes e que existe uma forte atuação da educação física neles, tá bom?
Então, a Política Nacional de Promoção de Saúde vai estar disponível para vocês baixarem no Moodle. Ela foi aprovada em 2006, ela completou 15 anos em 2021. O objetivo dela é promover a equidade, a equidade no sistema, é um princípio do SUS que a gente viu na última aula, né? E a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando as possibilidades, a potencialidade da saúde individual e coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. A gente também viu um pouquinho dos determinantes sociais, né, na última aula. Aqui é válido a gente falar que possui 8 eixos essa política. Um dos eixos, né, é as práticas corporais e prática corporal e atividade física. Então, ele entende que isso é um fator de risco, né, a inatividade física, sedentarismo, e que promover a prática corporal e atividade física, ela pode ser muito determinante, né, no enfrentamento tanto das doenças crônicas, dos fatores de risco, né, como elevar os níveis de qualidade de vida da população. Tá? Então, dentro dessa política, a gente tem um eixo que se refere às práticas corporais e atividade física. Aqui a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Tá? Ela possui 4 objetivos, eu trouxe só um, que cita claramente a questão da promoção de saúde. Tá? Dentro das práticas, a gente tem muitas práticas orientais, a gente tem o yoga, a dança circular, a gente tem a auriculoterapia, várias coisas que os profissionais de educação física podem atuar no seu dia a dia. Tá? Ela é uma política que ela está bastante relacionada com a atenção primária à saúde, assim, ela é mais presente na atenção primária, mas ela pode estar em qualquer nível de complexidade. Tá? A PNPS, ela é considerada uma política, que eu voltei aqui, tá o slide, mas é considerada uma política que ela é ampla, é intersetorial, então a gente vai ter ela em todos os níveis de complexidade, muito na atenção primária, é verdade, mas a gente tem em todos, tem inclusive em algumas organizações que não governamentais. Tá? Voltando aqui, eu vou entrar agora no programa Saúde na Escola. Tá? Então, ele é uma política intersetorial, apesar de o nome ser programa, tá? Você pode considerar que é uma política pública que visa enfrentar um problema público. Tá? Quando a gente vai falar de política pública, é um outro debate, mas ela enfrenta um problema público que é a questão da cultura para os hábitos saudáveis dentro da escola, né? A questão de vários elementos, como a inatividade física em escolares, alimentação que não é saudável, bullying, várias questões. Tá? Então, ela foi criada em 2007, ela foi redefinida pela Portaria Interministerial 1055 de 2017. Tá? Por que ela é intersetorial? Por que é uma portaria interministerial? Porque é uma portaria que ela contempla o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então, quando ela vai acontecer lá no município, as secretarias de saúde e de educação são obrigadas a se juntar para fazer acontecer. Geralmente, quem conduz é a saúde e quem dá as condições para acontecer é a educação. Então, a educação vai lá preparar, por exemplo, a agenda dos professores para liberar os alunos para poder participar dessa ação de conscientização, e a saúde vai lá com os seus profissionais, incluindo da educação física, e realiza as atividades. Tá? Constitui uma estratégia para integração e articulação permanente entre saúde e educação, né, envolvendo a comunidade escolar. Então, assim, às vezes esse envolvimento não é só os alunos, pode ser os pais, pode ser os professores. Tá? Então, por exemplo, é uma escola que tem bullying muito presente. Então, o psicólogo, psiquiatra, nutricionista, eles podem fazer uma capacitação, um processo de educação permanente com os professores para ensiná-los a lidar com isso no dia a dia da escola. Isso é uma possibilidade. Tá? Só falei aleatoriamente aqui, poderia ter tantas outras possibilidades. É necessário que o município e o Estado ele entre no sistema do Ministério para aderir. Tá? Então, não é só dizer, começar a fazer, você tem que credenciar o seu município e você vai ganhar um recurso que não é muito, mas vinculado às ações que você vai realizar. Tá? Tá vinculado à atenção básica à saúde, atenção primária à saúde e à educação básica. A adesão, são ciclos, normalmente duram 2 anos, aí quando acaba 2 anos tem que credenciar de novo. Cerca de 95% dos municípios aderiram ao PSE, tá? PSE é o Programa Saúde na Escola.
e aí possui 12 ações, dentre elas essas aqui, tá? Então, você vai ver ali, ações de combate ao mosquito Aedes. Por quê? Porque em dado momento teve uma situação epidêmica no Brasil, e aí eles entenderam que o programa Saúde na Escola podia ajudar também, já que as crianças levam muita informação para casa, então foi focado nessa ação, inclusive era uma ação obrigatória em todas as escolas do Brasil, e aí algumas outras, aí o município via qual que fazia sentido. Então, geralmente é assim, existem algumas ações que elas são obrigatórias quando o município se credencia, por uma necessidade ou por uma demanda epidemiológica momentânea que o Brasil vem a ter, a exemplo do Aedes ali, e outras que vão ser elencadas a partir da condição, da situação de saúde do município ali. Tá? Então, eu destaco aqui promoção das práticas corporais da atividade física e do lazer nas escolas e a promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil. Isso quer dizer que o profissional de educação física só vai trabalhar quando tiver essas duas pautas? Não, tá? Não. Então, como profissional de educação física, ele pode atuar com pautas mais gerais, mais genéricas, tipo promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, a questão dos hábitos saudáveis. Então, não tem uma exclusividade, a menos que exija uma expertise muito grande de determinada categoria. Daí, aquele profissional daquela categoria, ele vai liderar a ação, mas os outros vão ajudar, tá? Por exemplo, acuidade visual, né? Acuidade visual é você saber, por exemplo, se tem crianças dentro da escola que tem algum problema que está comprometendo a visão e ela pode estar tendo vamos dizer assim, um rendimento pior, porque nem sabia que tinha essa situação, um problema visual. E aí os profissionais eles podem ser treinados, mesmo não sendo um oftalmo, para ajudar nisso, tá? E isso acontece, inclusive eu participei de ações assim, tá? Outras vão estar relacionadas à ação diretamente à tua profissão, à tua categoria. Então, por exemplo, a avaliação do estado nutricional. Então, vamos ver peso e altura das crianças, fazer avaliação antropométrica, palestras relacionadas a isso, com certeza a educação física estaria mais à frente, né? Como eu falei, então, quem executa as ações geralmente são os profissionais de saúde, da atenção básica, da atenção primária, tá? E aí o NASF entra muito forte nisso, tá? A equipe multiprofissional entra aqui. E alguns exemplos de ação: palestras educativas sobre vida ativa, atividade física, avaliação antropométrica, eventos pontuais, rodas de conversa, e aí uma série de ações que podem ser executadas. Aqui exemplo no caso, eu atuando, tá, no programa Saúde na Escola, tá, no município de São José. Então, eu estava dando palestra, né, enfim, ali era sobre cidadania a palestra, então, aparentemente, não tem nada a ver com educação física, mas eu que dava as palestras de cidadania. A gente tem ali também a avaliação do estado nutricional. A gente avaliou mais de 1.500 alunos e fizemos um levantamento dos indicadores epidemiológicos dos escolares do município, considerando o turno, considerando a série, considerando a idade. Foi muito legal, porque, por exemplo, a gente viu que mudava a questão da alimentação de manhã e de tarde, e isso repercutia diretamente na avaliação do estado nutricional, tá? Então, isso aqui eu trabalhei conjuntamente com a pediatra, que está sentada na cadeira ali, anotando, né? E com a nutricionista também, tá? E aí, se você pensar, a avaliação antropométrica, nesse caso, ela pode ser executada pelo profissional de educação física, pelo fisioterapeuta, pelo nutricionista, pelo médico pediatra. Então, todos faziam essas ações, né? Então, isso é legal da gente falar também. Aqui tem uma outra, aqui é a portaria daí que se refere ao programa Academia da Saúde. Tá? Hoje ela está numa portaria de consolidação, então de vez em quando o Ministério ele pega um monte de portaria da saúde e junta e consolida numa portaria, que aqui no caso é a portaria número 5 de 2017. Então lá no comecinho já vocês vão encontrar as informações do programa Academia da Saúde nessa portaria, que coloca que é um programa que tem como objetivo principal contribuir para a promoção de saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudável da população a partir da implantação de polos com estrutura e profissionais qualificados. Nesses espaços, esses polos, eles ficam no território, tá? Aí toda atenção primária pode usar esse espaço. O espaço, existem 3 modalidades de polos, aí depende qual polo que o município vai fazer, vai aderir, mas tem um polo que é menor e tem um polo que é maior. O polo maior, né, ele tem espaço interno para executar palestras,
para fazer avaliação individual, para fazer anamnese, tem local para guardar material, tem copa, tem banheiro, então é bem interessante isso, tá? E aqui a gente tem, só para ter uma ideia desse marco legal, então, em 2011, tem a portaria que institui o programa Academia da Saúde, né? E hoje está regulamentado por essa portaria que eu acabei de mostrar para vocês. O programa Academia da Saúde ele não é um serviço isolado, ele está sempre, ele é uma expansão da unidade básica de saúde, basicamente, a gente pode pensar assim, tá? Então, os profissionais da atenção primária podem utilizar esse espaço, às vezes também algumas pessoas da comunidade utilizam esse espaço, desde que esteja alinhado com os interesses de saúde da população e validados pela gestão pública municipal, tá? E aí sempre trabalhando na perspectiva da articulação intersetorial e buscando a integralidade, tá? Ele é majoritariamente utilizado dentro da atenção primária, mas a média também poderia utilizar, não tem essa limitação. Por exemplo, poderia ter uma ação do CAPS dentro de um polo da Academia da Saúde. Como que funciona para ter o polo? Então, geralmente, o município ele identifica um território e ele credencia o município, faz um projeto que já tem todas as plantas de projetos, né, o que precisa ter no site do Ministério, e aí, uma vez que consegue esse credenciamento, ele vai receber, ele entra com o terreno, mas o dinheiro para fazer a construção do polo, o Ministério da Saúde envia em 3 etapas, tá? Aí entra mais num aspecto burocrático, não vou entrar aqui, mas a estrutura em si não tem um gasto para fazê-la, depois tem só para mantê-la, tá? E aí, quem vai atuar, então, na grande maioria dos profissionais de atenção primária, os profissionais do NASF, o polo ele precisa ter pelo menos um profissional de nível superior, 40 horas, ou 2 de 20 horas, responsáveis pelas ações que acontecem ali. Então, vai ter uma espécie de programação, aberto e divulgado para a população. Então, tal a tal hora vai ter grupo de alongamento, tal a tal hora caminhada, tal a tal hora avaliação do estado nutricional. Então, isso é organizado por essa pessoa que coordena o polo. Esse profissional, ele pode ser uma pessoa contratada para isso, ou é um profissional de saúde contratado para isso, ou pode ser um profissional do NASF que é alocado para isso, tá? E aí, no Brasil, a gente vai ter as duas situações. Então, tem município que tem um profissional contratado para coordenar o polo Academia da Saúde, ou, às vezes, um profissional do NASF ele acaba sendo esse profissional. Como o nome é academia, muito engraçado, mas para o gestor público municipal ele atrela isso muito à educação física, talvez, porque lá no início tinha que ser um profissional de educação física. Então, é muito comum o coordenador do polo ser o profissional de educação física, tá? Então, esse aqui também é um campo bem interessante. Esse ano, não, ano passado, agora 2021, teve bastante repasse do Ministério para a construção de polos. Tem muitos municípios que estão na fila para a construção desses polos, mas é um espaço também de atuação da educação física. Aqui uns exemplos de polos no Brasil. Então, ó, aqui é uma estrutura, um predinho, é bem interessante mesmo, tá? Aquele polo mais embaixo, à esquerda, é um polo mais simples, ele não tem muita construção. O do lado direito, eu suponho que seja a modalidade mais avançada, que possui sala, copa, um monte de coisa. No polo mais simples, ele tem local para guardar as coisas, né? Tem banheiro e tem uma salinha pequena, se eu não me engano, tá? E aí, na frente, tem que ter uma estrutura, reparem que é bem parecida a estrutura, ó. O espaldar, né, algumas coisas ali que são bem semelhantes. E aqui, para a gente já encaminhar para a conclusão dessa aula, a gente tem outros programas nos municípios brasileiros, tá? Então, eles são às vezes espelhados em algum programa federal, ou eles são precursores que deram origem ao programa federal. E aqui é justamente isso. O programa Academia da Cidade, em Recife, é um programa que trabalha com a mesma ideia do programa Academia da Saúde que eu acabei de falar, são polos, trabalha com uma série de ações coordenados, na sua maioria, por profissionais de educação física, tá? Voltados para a promoção da atividade física, e ele surgiu em 2002, tá? E em Belo Horizonte, a gente também teve um programa Academia da Cidade, com o mesmo nome, né? Em 2006. Aí você pode ver, opa, mas o programa Academia da Saúde do Ministério surgiu em 2011. Justamente, o Ministério da Saúde se baseou nessas duas experiências exitosas do programa Academia da Cidade do Recife, principalmente de Belo Horizonte, para criar o programa nacional. Tá? Só que daí Recife e Belo Horizonte mantiveram o mesmo nome, né, Academia da Cidade, mas
mesmo depois de criado, ele consegue credenciar no Ministério da Saúde para receber o repasse e aprimorar a sua estrutura, por exemplo. Então, isso aí aconteceu e acontece em alguns municípios. Então, na verdade, um polo, esse Academia da Cidade, dentro das regras do programa Academia da Saúde, às vezes até tem mais coisa ofertando do que o programa federal, e, portanto, eles recebem também o repasse para aprimorar a sua estrutura. Do lado direito, a gente tem uma foto do programa Academia Carioca, que é um programa que tem mais de 100 profissionais de educação física no município do Rio de Janeiro. E aqui é uma foto durante a pandemia, a foto não está com uma boa qualidade, mas mostra um profissional de educação física durante a pandemia, todo mundo, né, mudou os hábitos, ficou mais sedentário, ele executando alongamentos, né, em condomínios mais verticalizados, com as pessoas na janela fazendo o alongamento. Então, eles usavam megafones e faziam, e teve uma certa efetividade. E vocês podem procurar isso no site do programa Academia Carioca, tá? É um case também que eu considero de sucesso, bem interessante. E o programa Academia Carioca é de 2009. Ele é também 2 anos antes do programa Academia da Saúde que a gente estava falando. Aqui, ainda na linha de ações voltadas para a promoção de saúde relacionada à atividade física, a gente tem, no ano de 2021, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Ele é muito interessante, é um documento inovador. Ele vai estar também disponível para vocês baixarem no Moodle, tá? Ele é gratuito, obviamente. Ele traz a recomendação da prática de atividade física para todos aqueles segmentos que estão ali, crianças até 5 anos, de 6 a 17, adultos, idosos, tá? Gestantes, atividade física, educação física escolar, pessoas com deficiência. Então, é bem interessante. É um documento que contribui para a discussão da atividade física no nível de saúde coletiva, e por isso eu trouxe ele aqui e sugiro que vocês deem uma olhadinha. Ele é super dinâmico e ele ajuda em todas as áreas, tá? Independente se é saúde pública ou não, na verdade, a ideia, tanto que tem educação física escolar ali. Então, independente de onde você for atuar, é legal você dar uma olhada nesse documento. Para concluir, então, essa aula, a gente viu alguns marcos legais relacionados à atuação da educação física no início da aula. Depois a gente conheceu algumas formas de atuação nesse contexto. Eu não me aprofundei na atuação da educação física na atenção primária, média e alta complexidade, e nem na residência, porque a gente vai falar sobre isso na última aula, tá? Abordamos, então, as principais políticas, programas e ações relacionadas à promoção de saúde e de atividade física, né? Conectando com a atuação do profissional de educação física na saúde, embora a gente vá aprofundar isso na próxima aula. Aqui um aspecto importante, que eu trouxe apenas os programas, enfim, as políticas que são estritamente ligadas à atividade física, mas existem inúmeras políticas que não têm relação direta com a saúde, mas que têm um impacto enorme na saúde. Exemplo, a gente tem um case muito conhecido da cidade de Sorocaba, São Paulo, onde começou a Secretaria de Mobilidade Urbana, começou a entrar com ações voltadas para a mobilidade ativa, e foram construídos mais de 100 quilômetros de ciclovia por toda a cidade, em todos os espaços da cidade. Inclusive, foi um case de sucesso internacional, ganhou um monte de prêmio, né? Hoje, a forma como as ciclovias existem, com aquelas faixinhas, com a cor vermelha, só existem porque aconteceu isso inicialmente em Sorocaba. E é uma política dentro de um setor que não é da saúde, embora tenha total relação. Então, isso mostra como as políticas públicas elas precisam estar conectadas e pensadas numa proposta intersetorial para ter um maior benefício, um maior alcance, tá? Para facilitar, né, o objetivo dessa aula é mais trazer os marcos legais, e, enfim, eu não podia também aprofundar em temáticas como epidemiologia, política pública profunda, né? Porque a gente poderia sair um pouco aqui, mas é só para vocês terem essa reflexão. Eu só trouxe o que é muito óbvio do ponto de vista da promoção de saúde e atividade física, tá? Mas existe o que às vezes é mais difícil da gente ver, mas que tem total relação. Então, por exemplo, vocês podem pensar se no município de vocês as políticas de mobilidade elas estão pensando nisso, né? Ou tem parques, tem praças, estão em boas condições, os parques têm iluminação, têm segurança, porque isso repercute enfim, em fazer as pessoas efetivamente praticarem mais atividade física e terem mais tempo de lazer. Tá bom, pessoal? Então, para a próxima aula, eu sugiro para vocês a leitura. É óbvio que vocês não vão ler tudo, se conseguirem, ótimo, tá? Mas da Política Nacional de Atenção Básica, salvam o arquivo
salvem, né, o arquivo no computador de vocês, deem uma olhadinha. A Política Nacional de Promoção de Saúde, super importante, vocês vão utilizar na carreira de vocês muito ainda, tá? Na trajetória profissional de vocês. O Guia de Registros e Procedimentos de Saúde, ele é importante para quem pretende atuar principalmente no SUS, tá? Ou na área da saúde, mas para entender como que funciona esse sistema, como é que é isso. Tá? Ele tem 60 páginas só, mas ele tem um monte de quadro, é bem fácil também. E aí tem o Guia de Atividade Física da População, para a população brasileira também, que é outro documento importantíssimo de 2021, tá? A maioria dos documentos bem recentes, e eu encorajo vocês a dar uma olhadinha neles, tá? Para a prova, a gente vai precisar ter bastante claro tudo isso que eu falei aqui, tá? Então, assim, se você tiver bastante claro os aspectos principais da minha fala, né, o que a gente trouxe aqui nos slides, inclusive, vocês vão conseguir executar a prova. Mas se vocês fizerem a leitura complementar, com certeza ajuda, né? E aí, para a próxima aula, então, a gente fala da atuação do profissional de educação física no Sistema Único de Saúde. Eu vou adentrar, então, nos níveis de complexidade e na residência multiprofissional, tá? Como referência aqui, a gente trouxe a resolução CNS, aquela, né, que coloca a educação física como uma categoria de nível superior da área da saúde, a PNAB, a PNPS, né, que eu acabei de mostrar, a política intersetorial, que é aquela do Programa Saúde na Escola, né, a política de consolidação número 5, que traz o Programa Academia da Saúde também, e o Saúde na Escola também, né, e o Guia de Registros e Procedimentos de Saúde, realizados pelo profissional de educação física no SUS, que é aquele livro azulzinho que vai estar para vocês baixarem no Moodle, ok? Então, eu agradeço a todos vocês e espero vocês na próxima aula, que será síncrona, tá? Para a gente concluir a disciplina e encaminhar para a prova, para a avaliação final. Até mais!